want to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Você pode fechar seus olhos mais um pouquinho? Ah, Senhor. Nós, de fato, não somos dignos de colocar as sandálias nos seus pés. Nós não somos dignos do seu amor, mas o seu amor é tão furioso que ele nos alcançou através de Cristo Jesus. Nós que andávamos desgarrados, como ovelhas perdidas, com o nosso relacionamento com o Senhor inexistente. O Senhor, com o seu amor pelo seu povo, enviou o seu Filho para nos resgatar e nos tornar participantes do que o Senhor está fazendo na terra. Para ser chamados filhos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Nós não merecemos, Senhor, mas nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Pelo seu amor que nos alcançou. Pelo seu amor que nos resgatou. Que nos libertou e que nos fez seus. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pela sua família, que se chama Igreja de Cristo. Obrigada, Senhor, pelos vários membros que compõem esse corpo, unidos e ajustados, para que esse corpo se movimente, ao qual o cabeça governa e lidera todas as coisas e orienta todas as coisas. Obrigada, Senhor, por cada parte deste corpo, por cada membro deste corpo, porque onde eu, como um membro tão pequeno, não posso alcançar, o outro membro alcança. O outro membro faz. Obrigada, Senhor, por fazermos parte da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Amém. Também estava com saudade de compartilhar a palavra com vocês. Então, para mim é uma honra, é uma alegria poder estar aqui junto com vocês, servindo vocês através da palavra do Senhor. Amém? Orem por mim aí. Tá bom? Abra sua Bíblia em Hebreus 10. A partir do 19. É uma leitura extensa, então eu peço que vocês tenham paciência e prestem bastante atenção no que vai ser lido, tá bom? Hebreus 10, a partir do 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação, horrível juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos escarnecedores, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém? Graças a Deus. O livro de Hebreus fala da grandeza do nosso Deus, do nosso amado Jesus, que Ele é o esplendor da glória de Deus, que Ele é o sumo sacerdote, que Ele é o nosso intercessor, nosso redentor, nosso resgatador, a imagem exata do Deus Pai. E aqui nesse texto do livro de Hebreus, fala de coisas tão importantes que nós devemos levar em consideração. E aqui o escritor nos leva a um solene apelo. Essa é a mensagem, esse é o título da nossa mensagem de hoje. Vocês podem colocar? Obrigada. Um solene apelo é lançado sobre nós hoje. Solenes quer dizer algo que é muito importante, que é de extrema importância, de extremo valor. E eu quero esmiuçar esse texto em 3 partes. E eu vou reler algumas partes para vocês e eu quero que vocês prestem atenção para que a gente possa esmiuçar através da vida do Espírito Santo sobre nós. Tá bom? Então, nessa primeira parte, do 19
ao 25, ele fala de algumas coisas importantes que aconteciam no Antigo Testamento e que Jesus trouxe uma nova roupagem. A nova aliança é diferente da antiga aliança. A antiga aliança era sombra, uma alusão do que havia de vir através de Jesus Cristo. E nós temos que entender que nós podemos acessar hoje, através da nova aliança, livremente a presença do Senhor. Porque na antiga aliança, nós, meros mortais, não poderíamos fazer isso, vocês sabiam? A gente não podia simplesmente entrar, ultrapassar o véu e entrar no Santo dos Santos para podermos estar face a face com o Senhor, na presença do Senhor. Havia um sumo sacerdote para isso. Nem ele podia fazer isso todos os dias, era uma vez ao ano. E havia toda uma preparação, todo um ornamento, uma série de coisas que ele precisava fazer para que ele pudesse adentrar no Santo dos Santos. Mas as Escrituras nos dizem que o véu foi rasgado de cima a baixo. Esse véu que nos separava do Senhor já não nos separa mais. E que interessante é esse véu rasgado de cima a baixo, porque quer mostrar para nós que não foi o homem que rasgou esse véu. Foi o próprio Deus que pegou esse véu e rasgou. E esse véu é o corpo de Cristo, que foi rasgado e moído por nós, para que esse sumo sacerdote nos desse autoridade no nome dele, para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Então hoje nós não precisamos de um Moisés para subir no monte, né, Fábio? Hoje nós não precisamos de um sumo sacerdote, não precisa de uma pastora Van, para você falar com o Senhor. Você não precisa de um apóstolo, de um profeta, de um mestre, de um evangelista, de um pastor, para ele então poder entrar. Não. O Senhor Jesus já nos deu essa liberdade. Porque nós fazemos parte da família do Senhor. E se nós fazemos parte, se nós somos filhos, nós não precisamos de um terceiro para falar com o nosso Pai. Nós podemos adentrar e falar com o nosso Pai. Então, nós temos livre acesso ao Senhor. E essa é uma exortação para o seu coração. É uma solene exortação para o seu coração. Para te encorajar, para te incentivar a entrar dia após dia no Santo dos Santos. Mas é um lugar... Precisa de um lugar em específico, porque naquela época era a tenda do tabernáculo. Era um lugar específico que o sacerdote precisa entrar. Hoje não. A qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante, nós podemos nos achegar diante do Deus vivo. A todo o momento. Nós temos livre acesso. O sangue de Jesus, o seu corpo rasgado por nós, nos dá essa autoridade para entrarmos diante do Senhor, diante da face do Senhor. O que antes o culto levítico nos falava, afastem-se, porque senão vocês podem morrer. Números 16, 26 diz isso. Afastai-vos, disse ele à assembleia das tendas, desses homens perversos, e não toqueis coisa alguma que lhes pertença, para que não morrais. Nem tocar nós poderíamos na antiga aliança. Hoje, nós podemos estar face a face com o Senhor. Nós podemos tocar e sermos tocados por Ele. Hoje nós não precisamos mais nos afastar,
Muito pelo contrário, Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Uau! Olha o que a nova aliança trouxe para nós. A autoridade para nos achegar diante do trono da graça e buscarmos misericórdia. Que coisa maravilhosa. Que coisa surreal. É surreal isso. É maravilhoso isso. Podemos nos achegar diante do Senhor. Há pouco tempo atrás nós teríamos que nos afastar, porque senão nós poderíamos morrer. Hoje não. Hoje, graças ao sacrifício de Jesus, nós podemos nos achegar e com confiança de que receberemos misericórdia. Ah, gente, eu não sei se você se alegra com isso, mas uau, eu me alegro tanto. Eu me alegro tanto pelo sangue de Jesus que nos permitiu alcançar essa tamanha graça, esse tamanho favor. Então, no caminho para Deus agora já não existe mais véu que nos separa. Já não existe mais. O próprio Jesus se rasgou por nós. O próprio Deus se alegrou em fazer isso com o Senhor. Você sabia? Que o Senhor se alegrou em fazer isso com o Filho? Porque já estava no plano do Senhor. E a obediência do Filho alegrou o coração do Pai. Porque o Filho unigênito se tornou o primogênito. O primeiro dentre muitos filhos. Então o Senhor, ao contrário do que algumas canções dizem, que ele ficou triste, ele não ficou. Ele se alegrou. E Isaías fala sobre isso. E agora nós não precisamos mais de um ritual para isso. Não, eu preciso pôr uma roupa assim. Precisa ter algumas pedras aqui. Precisa ter uma corda com um sino para me amarrarem. Porque se eu entrar e estiver em pecado, eu vou morrer. E alguém precisa me puxar de lá. Porque nem entrar para retirar o corpo do sacerdote, ninguém poderia fazer isso. Porque senão também ia ficar lá. Nós não precisamos mais desses ritos. Não há mais rito. A lei já não está mais em tábuas de pedra. A lei está cravada nas tábuas do nosso coração. Do nosso coração. E nós agora, nós somos reis e sacerdotes. Mas continua havendo um sumo sacerdote que intercede junto ao Pai ao nosso favor, que é o próprio Cristo. É o próprio Cristo Jesus, que é perfeito. Ele não é um sacerdote imperfeito que precisa ter uma corda em volta da sua cintura. Não, ele é perfeito. Assim como ele também não é um sacerdote que não podia perdoar os pecados. Esse é um sacerdote que perdoa pecados. Que pode entrar diante do Pai, que está sentado à destra do Pai. Sem nenhuma corda com um sininho para que alguém precise puxá-lo. Vocês têm noção do que a nova aliança fez conosco? O que a nova aliança fez com o povo de Deus? Isso é muito grande, queridos. Isso é muito maravilhoso. Se a gente for estudar o tabernáculo, se a gente for meditar, a gente buga. Tamanhos ritos, tamanha burocracia que era.
Mas a nova aliança, a graça que nos alcançou, não nos isenta da responsabilidade de entrarmos nesse lugar. Muito pelo contrário, a responsabilidade é ainda muito maior. Mas muito maior. Então, meu querido, eu quero te encorajar, te exortar, te incentivar a entrar confiadamente todos os dias, a todo momento nesse lugar. Esteja onde estiver. Esteja como for. Aonde for. Não perca a oportunidade de entrar no Santo dos Santos e adorar ao Senhor. E falar com o Senhor. E estar ali com o Senhor. Em ouvir o Senhor. Porque esse é um privilégio que o Senhor nos deu. É uma alegria para nós isso. Não perca essa alegria de poder estar diante da face do Senhor. Porque há poucos anos atrás nós jamais poderíamos fazer isso. Jamais. Mas nós não valorizamos o presente que nos é dado. Que nos foi dado. Ai de nós por isso. Por não valorizarmos o sacrifício desse sumo sacerdote chamado Cristo. A ponto de não desfrutarmos desse presente que Ele nos deu, que é estar diante da presença do Deus Altíssimo. Que é estar diante da presença do Senhor. Lembre-se, não há mais ritos. Não há mais ritos. Com que roupa eu vou? Como que eu vou? Querido, você pode entrar diante do Santo dos Santos, diante da presença do Senhor, no seu chuveiro. No seu carro, quando você estiver dirigindo. No banheiro do seu trabalho. Esteja onde você estiver. Não há mais uma burocracia para isso. Mas há uma responsabilidade imputada sobre nós. Há essa responsabilidade. E nós, como igreja, como rebanho, nós não podemos agir de forma isolada. Como ele diz aqui, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu fiquei pensando sobre isso e a gente observa assim que cada vez mais isso tem acontecido. Cada vez mais nós vemos cristãos não praticantes. Eu sou cristão. Não, eu amo a Jesus. Eu amo a Deus. Mas eu não quero caminhar com esse povo tudo ruim. Olha, Jesus é bom. O que estraga é o fã-clube. Vocês já ouviram isso? Não, né? Eu acho que não. Não aqui. Mas o fã-clube dele foi ele quem chamou. O fã-clube dele foi ele quem convidou para fazer parte do fã-clube. Foi ele quem convidou a Van, chatinha, chorona, para fazer parte desse corpo. E agora? Foi ele quem me convidou. Mas a Van, veja bem. A Van é complicadinha, a Van é difícil. Todos nós somos. Mas nós somos um corpo, somos ou não?
membros de um corpo. Então, Débora é um membro. A Van é um membro. O Léo é um membro. A Gabi é um membro. A Gabi Ruiz é um membro. Tiago é um membro. Todos nós somos membros desse corpo de Cristo. E se a gente está fora do corpo, a gente morre, é natural. É biologia. É vida. Se eu arrancar meu dedo, o que vai acontecer com meu dedo? Ele vai morrer. Se ele não for costurado rapidamente, ele vai morrer. O corpo vai continuar funcionando sem o dedo? Vai. Mas o dedo vai fazer falta. Mesmo se for o dedinho do pé, ele traz equilíbrio para o corpo, o dedinho do pé. Vocês sabiam? Mesmo os membros mais constrangedores que nós temos são importantes. Você sabia? Todos os nossos membros são importantes. No corpo de Cristo é a mesma coisa. Então aqui, o escritor do livro de Hebreus está nos instruindo, nos chamando a uma solene exortação para que a gente não se esqueça que nós podemos entrar diante do Senhor, que nós temos livre acesso diante do Senhor, mas que nós não podemos nos esquecer de encorajarmos uns aos outros. De encorajar uns aos outros a fazermos o quê? Boas obras. E que nós não devemos andar de forma isolada. De forma alguma, nós devemos andar de forma isolada, como é costume de alguns. Sabe por quê? Porque o dia está próximo. O dia está muito próximo, gente. Eu sei que isso é falado desde quando Jesus ascendeu aos céus. Mas é como a pastora Ari ministrou algum tempo atrás, que um dia a mais é um dia a menos. É ou não é? Todos os dias a gente está envelhecendo. Um bebê nasceu agora, ele já começa a envelhecer. Ele já começa a envelhecer. Porque um dia a mais é um dia a menos. E cada vez mais o mundo revela que de fato o Senhor está voltando. Porque está cada dia mais terrível. Cada dia pior. São coisas que você vê que você jamais poderia imaginar que coisas como essas aconteceriam. São escândalos e mais escândalos. Na sociedade, na igreja, em todo o lugar. Mas não se esqueça que quem prometeu é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele é fiel à sua palavra, àquilo que Ele diz. Tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que ecoa na eternidade, Ele vai cumprir. Ele está cumprindo. E a ciência revela isso. Tudo revela que a palavra de fato é real. De que as escrituras de fato é real. Eu estava assistindo esses dias um trecho de um podcast que eu gosto muito, do Serjão dos Foguetes. Quem sabe quem é o Serjão dos Foguetes, sabe? Gosto demais, vocês conhecem, né? Gosto demais. Pensa num cara inteligente. E o Senhor está pegando aquele cara. E o Senhor está pegando aquele cara através da ciência. Exatamente com aquilo que ele acredita que revela que não existe Deus. O Senhor está pegando ele. Esses dias a ciência descobriu que antes de tudo existia, sabe o quê? Água. E sabe o que as escrituras dizem lá em Gênesis? Que havia água. Antes que todas as coisas existissem,
Havia água. E a ciência, pau, comprovou. E ele ficou, cara, isso é demais. O Senhor cada vez está mais próximo, mais perto. E há uma responsabilidade enorme sobre nós. Há uma graça, um favor monstruoso sobre nós, maravilhoso sobre nós. Assim como há uma responsabilidade ainda maior. Porque Ele vai julgar o seu povo. É o seu povo que Ele vai julgar. Ai, Senhor. Então, queridos, a comunhão dos santos é importante para que a gente possa nos encorajar nos valores de Cristo. E aí eu fiquei pensando, eu trabalhei bastante esses últimos meses e teve praticamente quase um mês eu não consegui vir, porque eu estava trabalhando de domingo a domingo. Gente, como é ruim ficar longe. É ruim. É como a brasa que é retirada, sabe, do meio do fogareiro. É exatamente isso. Você vai se apagando, sabe? Por mais que a gente tenha o nosso momento de comunhão, o nosso momento de adoração, como é importante esse momento aqui. Como é importante a gente edificar um a vida do outro. A gente adorar junto. A gente ouvir a palavra através da vida de alguém que talvez tenha tido uma revelação diferente da que eu tive há um ano atrás, há um mês atrás, ou sei lá. Isso vai edificando a nossa fé, isso vai nos fortalecendo para mais um dia, mais um dia, mais um dia. Então eu quero te encorajar, te trazer a esse solene momento de encorajamento, para que você persevere em caminhar, para que você persevere em congregar. A igreja não é um lugar perfeito, queridos. Não é. A igreja é um lugar muito perigoso para você estar. Por isso que a gente não aguenta. Por isso que a gente desiste. Porque é um lugar perigoso, é um lugar que nos confronta, é um lugar que nos puxa a sair do nosso lugar de conforto, é ou não é? Porque para mim é muito mais confortável ouvir o AP ministrar, a Lari ministrar, o Fábio. Para mim é muito mais confortável. Deixa aí. É desconfortável a gente sentar por horas e ouvir a Deus. Não adianta você falar, ai, é maravilhoso. Não é. É desconfortável. Tem momentos que a gente não quer. Tem momentos que a gente não quer. Tem momentos que a gente não quer perder o domingo inteiro para isso. O sábado inteiro para isso. É melhor a gente ouvir alguém pregar para nós. É melhor a gente ligar alguma mensagem que eu posso escolher, que nem aqueles versículozinhos, né? Que a gente pegava, que as nossas avós tinham, que a gente escolhia. O versículo. Vocês lembram? Caixa de promessa. Ó, o nome já diz, só tem promessa ali. Não tem um confronto. Só que a gente continua fazendo isso nas mensagens do YouTube. Nos pastores, pastoras, ministros do Instagram. Não, esse aqui eu não sigo, porque esse aqui é muito brabo. Esse aqui fala coisas que eu não gosto. É esse mesmo que a gente tem que ouvir. Sabe por quê? Porque nos confronta. Por isso que ninguém quer ir para o face-to-face. Todo mundo vai assim, ó. Brabo. Porque não sabe o que vai ter lá. Não sabe o que vai acontecer lá.
Porque é desconfortável você perder o controle, é ou não é? É muito desconfortável você perder o controle. Então, queridos, eu quero te encorajar, te exortar a você permanecer firme, congregando, permanecer firme, encorajando o irmão Zica. Olha aí para o irmão Zica. Pode pegar o espelho aí na sua bolsa e olhar para ele. Olha aí para o irmão Zica. Pega um celular aí, põe no modo selfie e olha para o irmão Zica. É importante, queridos, a gente caminhar junto. Porque assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Amém? E agora eu quero te chamar a uma solene advertência. Puxa, Van, estava tão de boa. A gente tem livre acesso ao Santo dos Santos. Jesus é o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote. Nós estamos no tempo da graça. Agora você vai trazer uma advertência para nós? Vou. A partir do versículo 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício de pecados. Então ele traz à nossa memória, vocês têm livre acesso. Vocês foram chamados, vocês foram iluminados, vocês foram salvos. Olha o que Jesus fez. Não tem mais um mediador a não ser Cristo. Você pode entrar no Santo dos Santos. Não é? Olha quanta coisa boa. Nós temos um coração purificado. Nós podemos nos aproximar dele. Nós temos um grande sacerdote. Nós fomos lavados com a água pura. Nós precisamos guardar essa confiança, essa esperança, sem vacilar. Deus é fiel à sua promessa. Permaneçam juntos, encorajando uns aos outros, congregando. Mas não se esqueça que nós não devemos viver pecando deliberadamente. Porque nós temos o pleno conhecimento da verdade, é ou não é? O Senhor se revelou a nós. Já não resta mais sacrifício de pecado não, meu irmão. Jesus já pagou o preço. Então, pecar deliberadamente não é o seu papel. Não é o meu papel. Olha a responsabilidade que é lançada sobre nós. Hoje a nossa sociedade, a igreja, tem falado com muita ênfase sobre o amor de Deus. E é muito maravilhoso falar sobre o amor de Deus. Nós acabamos de falar. Ele não se rasgou por nós? Isso é amor. Isso é obediência a Deus, amor a Deus e aos seus. Mas há uma responsabilidade muito grande, queridos, quando nós encontramos esse amor. Nós não somos o centro de Jesus, não. Jesus é amor, o Deus Pai é amor, mas Ele também é juízo e é fogo consumidor. E não é fácil falar sobre isso, porque muita gente entorta o nariz. Porque Deus ama a todos. Deus te aceita do jeito que você é. Verdade. Venha como estás. Mas permanecer como estás não é uma realidade no Evangelho.
Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Ué, mas eu não posso permanecer do jeito que eu sou? Não pode. O Espírito Santo nem permite isso. Eu lembro que quando eu me converti, tinha coisas que eu fazia que eu parei de fazer e eu nem percebi. E graças a Deus por isso, porque senão eu ia ser uma mina zoada. Gente, olha, Deus foi muito bom comigo, eu sou muito grata que Ele me pegou assim, logo na minha juventude. Com 18 anos, Ele falou assim, deixa eu pegar essa menina aqui, porque essa menina, se eu não pegar ela... A Ari sabe por que Ele me pegou logo. A P também sabe. Gente, se Jesus não tivesse me pegado logo, eu não estava casada, não. De verdade. A minha irmã não está aqui, nem meu esposo. Estão trabalhando lá embaixo no Kids. Eu nunca sonhei em constituir família. Esse nunca foi um sonho para mim. Nunca foi um desejo de me casar, de ser mãe. Nunca sonhei com isso. Eu sonhava em ser uma mulher, uma arquiteta muito bem sucedida, financeiramente falando, com o meu escritório e viver a vida adoidado. Se o Senhor, não se escandalizem, mas se o Senhor Jesus não tivesse me pego, eu já tinha rodado a cidade todinha, o Alto Tietê todinho. Tinha, e ele sabe que eu tinha. Graças a Deus, eu só tive o Fábio de namorado de fato. Ele foi o único namorado que eu levei na minha casa. Foi o único namorado que os meus pais conheceram. Graças a Deus por isso, gente. Porque eu era o ó. Mas há uma responsabilidade sobre mim em relação a isso. Há uma responsabilidade em você em relação a isso. Nós não podemos viver pecando deliberadamente. O que é pecar deliberadamente? Eu vou fazer porque Deus me ama. Deus me ama mesmo. Daqui a pouco eu peço perdão, daqui a pouco eu peço perdão, daqui a pouco eu peço perdão. E aí a gente vai vivendo de forma pecaminosa, achando que a graça é o playground dos cristãos. A gente brinca ali. Mas o Senhor vai julgar o seu povo. O Senhor vai julgar o seu povo. 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então quer dizer que quem peca deliberadamente se torna um adversário. Um adversário, gente. A palavra do Senhor é muito clara, ela é muito séria, ela é muito verdadeira. Nós precisamos pensar, nós precisamos agir de forma inteligente, querido. O dia está muito próximo. Está muito próximo. E continuando, fala assim no 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Lembra que a lei já não está mais em tábuas, está no nosso coração? A partir do momento que a gente tem pleno conhecimento de Cristo, a gente vive essa verdade no nosso coração. Não de forma legalista. Não, eu não vou fazer isso porque senão vai acontecer isso. Eu não vou fazer isso. Não, é por amor ao Senhor que a gente obedece às leis do Senhor. Por amor a Deus. 29. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Não é brincadeira servir ao Senhor.
é maravilhoso, mas não é um lugar para se brincar. Então, se você está nesse lugar onde você acha que congregar é um lugar de brincadeira, é o que eu acabei de falar, a igreja é um lugar muito perigoso. Porque quando a gente é ignorante, ok, agora quando a gente conhece ao Senhor, quando a gente conhece a sua lei, a gente já não é mais ignorante. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Quem vai retribuir? O Senhor vai retribuir. Mas não, Deus é amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim. E aqueles que creem também obedecem às suas leis. Também obedecem os seus preceitos, os seus mandamentos. E outra vez o Senhor julgará quem? O seu povo. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. E vai começar por mim. Começa pela liderança. E eu fiquei pensando nisso e meu coração se encheu de temor, porque tem um monte de coisa que eu preciso alinhar. Tem um monte de coisa que eu preciso rever, que eu preciso pensar. E graças a Deus pela misericórdia dele que nos alcança, que ele tem um amor tão violento que ele pega a gente e fala: olha, dependendo do seu tempo de caminhada, ele não vai vir fofinho não. Ele vem logo com os 2 pés no peito. E glória a Deus por isso. Porque a correção, ao primeiro momento, ela é ruim, ela é desconfortável. A gente não quer, mas num segundo momento, produz vida no nosso coração. Produz restauração no nosso coração. Produz libertação no nosso coração. Então ouse, querido, a ficar desconfortável na presença do Senhor. Porque se você se sente desconfortável, quando você está ouvindo uma palavra, é porque o Senhor te ama. E Ele está te confrontando, falando: meu filho, alinhe o seu coração ao meu coração. Alinhe a sua mente à minha mente. Porque eu te amo, eu te corrijo. Porque eu te amo, eu te confronto. Porque eu te amo, eu te açoito. Isso é o amor de verdade. Isso é amor. A gente está vivendo numa época de apostasia geral. Abandono total da fé e o temor a Deus. Abandono do temor às coisas de Deus. O temor, o zelo. A gente está abandonando a fé. As coisas que nos doíam antes já não nos doem mais. A gente já acostumou. A gente não pode se acostumar. Não faz parte do caráter de Cristo se acostumar com a maldade. Se acostumar com o pecado. O Senhor não compactua com o pecado. O Senhor não compactua com a maldade.
A gente precisa tomar cuidado para a gente não virar as costas para Cristo. Não virar as costas para o Senhor. Não negue aquilo que você professa. Aquilo que você professou há um dia. Primeiro João 3,9 diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Nós estamos livres de pecar? Não. Mas isso não é um hábito. É um trupicão, é um escorregão, e logo a gente se arrepende. Agora, quando se torna um hábito, já não nos constrange mais. Já não nos faz ficarmos tristes mais. Já não nos faz andarmos de cabeça baixa, envergonhados. Isso aí Deus não liga não, querido. O Senhor liga sim. Ele liga sim. Ele se preocupa sim. Ele continua odiando o pecado. Ele não mudou, ele permanece o mesmo. E isso não é um jargão evangeliquez, isso é uma verdade. A gente não peca de forma voluntária, deliberada, proposital. Não sejamos inimigos de Cristo. Não unja o que é profano. Eu li algo hoje de um pastor, teólogo da Escócia, que ele chama William Barclay. Diz assim: o pecado não é desobediência a uma lei impessoal, mas o naufrágio de uma relação pessoal. Pecar não é ir contra a lei, mas é desafiar, ferir e violar o coração de Deus, cujo nome é Pai. Não se trata de uma lei, se trata de ferir o coração de Deus. Porque não pense você que quando a gente está pecando, o Senhor vira o rosto. Não. Então, quando a gente peca de forma deliberada, a gente está ferindo o Senhor, que é Pai, que é Deus. E se isso não entristece o seu coração, não entristece o meu coração, é porque a gente já apostatou. E eu não vou me prolongar muito para finalizar. Eu quero trazer um solene encorajamento para você. Você recebeu uma excelente, solene exortação. Recebeu uma solene advertência. Mas eu também quero te trazer um solene encorajamento. A partir do 32 diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. E aí eu comecei a me lembrar de menina,
com 18 anos. Tudo foi muito rápido comigo quando o Senhor me chamou. Foi um turbilhão. Foi uma loucura. E eu lembro que eu, tão menina, tão novinha, passei por tanta coisa no Evangelho. Tantas dificuldades, tantas provações, tantas tentações, tanto sofrimento. Mas eu passava aquilo com tanta alegria, com tanta fé. Doía tanto, mas era tão bom estar com o Senhor que era muito melhor do que... Era a sensação, o estar ali com o Senhor era tão maravilhoso que aquelas coisas eram tão minúsculas, eram tão bobas, mediante a graça de ser alcançada por Ele, de ser uma Zé Ninguém, uma ratinha, que não sabia o que estava fazendo de nada, que só sonhava em ser uma boa arquiteta, bem-sucedida, e que mal sabia das coisas que ia viver em Deus. E eu me lembro de dias onde o Senhor sentava comigo na calçada, sem eu saber que era Deus falando comigo, através do meu vizinho. Eu lembro que era tão prazeroso ouvir aquele rapaz que cresceu comigo, que era terrível, e de repente ele teve um encontro com o Senhor, e ele se tornou um jovem tão maduro, tão apaixonado por Deus, e ele me convidava a sentar ali na calçada de casa. E sabe como os discípulos a caminho de Emaús? Que os seus corações ardiam, mas eles não sabiam por quê. Eles ouviam Jesus falar, mas eles nem reconheciam que era Jesus, mas o coração deles ardia. Era assim que eu me sentia ali. Eu não sabia que era Deus, mas eu desejava ficar ali, sentada com Ele, ouvindo o que Ele tinha para falar, acerca do que Ele estava vivendo em Deus. E eu mal sabia que era o próprio Deus falando comigo através daquele rapaz. Queridos, não se esqueça de olhar para trás e ver tudo que você viveu em Cristo. Não se esqueça das coisas que Ele fez por você e através de você. Não duvide das coisas que você já viveu. Porque às vezes a gente está tão frio, está tão morno, que a gente duvida das coisas que a gente já viveu, é ou não é? Será que era Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Porque já aconteceu tanta coisa que eu ouso dizer que eu acho que não era Deus. Sai desse lugar. Esse lugar é muito perigoso para a gente estar. Se lembre dos dias anteriores. Não como viver como Pelé, tá? Viver do passado, não é isso. Mas é para isso trazer esperança para o seu coração. Trazer alegria para o seu coração. Não ignore os pequenos começos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto a tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Quantas vezes nós já fomos envergonhados em praças públicas, em mídias públicas? Jesus também foi. Muito mais do que eu e você. Nós vamos servir sim de espetáculo para esse mundo.
Quantos homens não morreram no Coliseu servindo de espetáculo? Homens que serviam a Deus. A nossa vida também está dentro de um Coliseu. Nós também servimos de espetáculo. Mas o que nós professamos é muito maior do que o que nós sofremos. Aquele a quem servimos e a quem cremos é muito maior do que as nossas dores, do que as nossas tribulações, do que as nossas tristezas. Se alegre no Senhor no dia triste. Se alegre no Senhor no dia que não deu certo, que você estava programando. Porque não somente vos compadecestes dos escarnecedores, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ainda que a gente perca tudo, nós temos um patrimônio superior e é durável. A traça não corrói, a ferrugem não destrói. Nós temos algo muito superior a isso, muito maior a isso, e é durável, não se acaba nunca. 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Grande galardão ele tem. Não abandone a sua confiança nele. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Continue a nadar. Continue a professar a sua fé. Continue a adorar ao Senhor. Continue sendo obediente ao Senhor, ainda que muitos não são. Continue. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Continue fazendo a vontade de Deus. Doa a quem doer. Mesmo que doa principalmente em você. Continue fazendo a vontade de Deus. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu gostaria de chamar o louvor aqui. E eu gostaria que vocês ministrassem aquele mesmo louvor a Ele. Todavia, o meu justo, olha, você é chamado de justo. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ele nos chama de justos. Mas tem um se aqui. Tem uma condição, tem um se. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós somos dos que retrocedem? Não. A gente pode estar se arrastando. Alguém pode estar arrastando você. Mas não retroceda. Vai se arrastando mesmo. Vai capengo mesmo. Por isso que não é bom a gente andar só. Porque se tiver ruim, meu irmão, alguém vai te puxar, nem que seja pelos cabelos. Você vai sim. Vamos lá, mais uma milha. Porque o Senhor nos chama de justos, mas a gente não pode retroceder.
Retroceder não é uma opção para o cristão, para o crente em Jesus. Para os filhos de Deus, não há essa opção de retroceder. A gente pode descansar. Parar e retroceder, não. Ok? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Olha que interessante. Os que retrocedem para a perdição. Não é motivo de alegria quando um de nós retrocede. Não é motivo de se gabar porque um retrocedeu e você não. Porque um se perdeu e você não. Porque um se desviou e você não. É motivo de tristeza e de choro. E de intercessão. De oração. De súplica. De petição. Porque se você se alegra com aqueles que se perdem, eu vou te dizer que você está mais perdido do que ele. Quando a gente se alegra porque alguém caiu, a gente está mais perdido do que aquele que caiu. Somos, entretanto, da fé. Para a conservação do quê? Da alma. Nós somos os de fé. Você pode se colocar de pé? A vida cristã, querido, não é uma vida indolor. Se você veio para caminhar com o Senhor achando que a sua vida vai ser uma vida indolor, eu vou te falar que não é uma vida indolor. Não é uma vida fácil. Mas é a melhor vida, porque é a vida dele em nós. É a melhor vida que a gente pode viver. Então não abandone a fé por conta das provas. Seja perseverante. Seja persistente. Não perca a alegria da salvação. Ser fiel até a morte, porque Ele te dará a coroa da vida. Não tirem os olhos de vocês de Cristo Jesus. A perseverança é vital para nós. É vital. Fiquem muito atentos, porque Jesus está voltando. Não apostate da sua fé. Não perca o temor a Deus. Saibam que é justo viver pela fé e não retroceder. Nós não somos dos que retrocedem. Você pode levantar as suas mãos? Você pode falar para o Senhor: Senhor, eu não sou do que retrocede. Eu sou justo. O Senhor me chamou de justo. Eu posso entrar no Santo dos Santos com liberdade. Senhor, se eu tenho pecado de forma deliberada, eu me arrependo. Eu não quero mais viver de forma pecaminosa, porque o Senhor não compactua com o pecado. Me ajuda, Senhor, a avançar em fé, a confiar, a crer, a perseverar, a ajudar os meus irmãos, a congregar, a permanecer firme em Ti, Senhor, ainda que eu seja envergonhado, ainda que riam de mim, porque eu não saio com todo mundo, porque eu não roubo, porque eu não dou um jeitinho, ainda que zombem de mim, porque eu sou fiel a Ti, Senhor. Eu quero permanecer assim, fiel a Ti, obediente,
Porque nós fazemos o que fazemos porque nós te amamos. Porque nós amamos o Senhor. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.